Vamos lá novamente com o pequeno roteiro da poesia brasileira. Voltamos. Demorou um pouco, mas voltamos. Muita correria na vida. Então hoje nós vamos de Casimiro de Abreu. Eu indico este livro aqui, né? As Primaveras. A organização e o prefácio é do Wagner Camilo, é um acadêmico. Muito bom o texto dele, é muito bom o texto dele. Mas há também nesse livro, esse livro é uma edição da Martim Fontes, né? Ediçãozinha muito bonita, quase de bolso assim, ou de bolso mesmo. Mas há também aqui um texto, são dois textos, a organização toda, a revisão textual e tudo mais, as notas do Wagner Camilo, mas também tem um texto de uma outra época, não é da mesma edição aqui que saiu. Essa edição é de 2002, esse outro texto que eu vou citar agora, do Domingos Carvalho da Silva, o grande poeta, tradutor e ensaísta da geração de 45, de 1945. Então, vou ler o poema, vou mostrar dois poemas, mas quero ler um inteiro, né? E quero também indicar para vocês, né, o Casimiro é conhecido como um poeta popular, a dicção é popular, os críticos dizem que é realmente uma coisa nova na poesia brasileira, muito limpa, clara, né? Ele morre muito jovem, né? Nasce no Rio de Janeiro, e também morre no Rio de Janeiro, mas estuda em Lisboa. Alguns poemas bem conhecidos foram escritos em Lisboa. Deixa eu ver aqui a idade. Ele nasce em 1839 e morre em 1860. Então é muito jovem, né? É um povo aí que morre o anterior, no pequeno roteiro da poesia anterior. O poeta também que morre muito jovem, né? Os poetas que morrem impressionantemente jovens e realmente tem uma obra, né? O Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu e o próximo, que eu não vou demorar dessa vez tanto mais, para vocês continuarem acompanhando aí, o Fagundes Varela. Veja, ao ler poesia tão simples, né, sentimental, o Casimiro de Abreu é conhecido por aquele poema famosíssimo, muito simples, bonito, musical, escrito em redondilha maior, né, verso de 7 sílabas, meus 8 anos. Aquele que diz, que saudades que tenho da aurora da minha vida, né? E é praticamente um adolescente escrevendo isso, né? É um jovem escrevendo sobre a infância. Mas veja, vocês vão escutar buzinas aí, estamos em Salvador, né? O fundo musical é sempre barulhento, apesar que dentro do contexto soteropolitano, o bairro onde eu moro é mais tranquilo. Então veja, esse tipo de sentimento, né, faz com que simplicidade, né, fala das matas, da pátria, das valsas da época, né? Você veja que no prefácio do Wagner Camilo, ele tem uma citação, uma epígrafe do Drummond, que ele diz assim, é uma poesia de horta e campina, em que há laranjeiras com sabiás, regatos brincalhões, raios de lua e brisas travessas, nenhuma suspeita de Amazonas. Né? Isso pode nos levar... tem alguma ironia nisso? Tem aí, tem uma ironia. Mas também me faz a dizer para vocês o seguinte, que vocês têm que contextualizar, conhecer um pouco, ler o poeta, conhecer um pouquinho da vida, do contexto histórico, do contexto político, do contexto estético. Não precisa ser erudito nisso, não. Basta dar uma olhada no Google mesmo, dê uma gulgada e olhe um pouco como é que funcionavam as coisas, né? Como é que esse período dele, 1839, 1860, né, no Brasil acontece, como é que o Brasil está se formando as cidades, estão se formando as cidades, como é que as populações são educadas, né? Como é que dá essa relação entre os estratos sociais. Tudo isso parece estranho, mas é bom fazer isso com qualquer poeta. E ver também, por exemplo, Drummond fala que não aparece o Amazonas, realmente, mas tem aqui a Mata Atlântica, e ele via parte da Mata Atlântica, o Casimiro via parte da Mata Atlântica. Lembrem-se que é um período que a pujança, né, da floresta, do mundo natural no Brasil é muito maior, é muito mais visível.
e também muito mais perigoso, né? Eu estava conversando com um amigo hoje mais cedo e falando assim, você já esteve de frente mesmo, ou então entrou um pouco numa Mata Atlântica, a Mata Atlântica que tem aqui em Salvador, tem no Rio de Janeiro, né? Tem boa parte do litoral, é algo realmente que assusta, né? Então vamos sempre tentar contextualizar tudo isso. Então vamos, antes de ler o poema que eu vou ler, a valsa, né? Eu, dias atrás, acho que uns 2 dias atrás, procurando alguma coisa no YouTube, me bati com, para mim, um dos maiores, esse sim sabe ler poesia, nem todo ator sabe ler, mas esse é um mestre, né? O Paulo Altran. Paulo Altran me ensina, eu sempre estou escutando, caramba, aquela passagem realmente nele ficou assim, ele usou determinado ritmo, determinada entonação, e me ajuda bastante a ler. E eu fiquei, e chega um momento que ele já gravou muito, ele tinha gravado muita poesia, e ele já com octogenário, 83 anos, e alguém pede para ele, isso ficou gravado, está no YouTube, e alguém pede para ele recitar de novo, ele recita de memória meus 8 anos. Ele fala assim, hoje, ele diz, hoje, aos 83 anos, é assim que eu recito esse poema. E o tom muda completamente. Eu fiquei comparando com um vídeo que vi há 5 ou 6 anos, ou talvez mais tempo atrás, de um menino, uma graça, um menino recitando, com 8 anos de idade, ele recitando também de memória, né, muito bonito, bem recitado mesmo, os meus 8 anos, né, literalmente, ele recitando o poema, né, literalmente a idade dele compatível com o título e com a atmosfera e o tempo que o poema reconstrói, né. E o que acontece? O Paulo Altran, ele recita em outro tom. É uma tristeza ele recitando. Né? E por isso que ele diz, hoje eu recitaria esse poema assim. Ele diz, oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida. E aí o tom não é fresco, é um tom já de homem vivido e que perdeu tudo. Né? Então nós vamos ler agora a valsa. A valsa é visível, né? Que é como se fosse compasso 2x2, né? 1, 2, né? Ou então 2 para lá, 2 para cá, como diz a letra do Aldir Blanc, com João Bosco. E aqui funciona exatamente assim. Então é a valsa. O Wagner Camilo cita muito bem no prefácio de como o ambiente de valsa daquela época, lembra, tudo isso é antes do carro, da invenção do carro, avião, não tem nada disso, né? Mal um telégrafo. Eu nem sei se o telégrafo é dessa época, talvez não seja. Porque o telégrafo é invenção italiana, né? E eu acho que já é final do 19, se não me falha a memória. É invenção de um italiano, na verdade. E então a valsa, o ambiente, segundo o prefaciador, é um ambiente de falsidade, é um ambiente da mundanidade da época. Né? Vocês lembram que também não tem luz elétrica, não tem paredão de som, né? Não tem funk. Então, mas é um ambiente de falsidade. Mas mesmo assim ele tira muita poesia e, acima de tudo, beleza. Vocês vão ver, ó, como é o poema todo na página, né? 2 em 2, tá vendo? Estão vendo aí? E ele é todo assim, 2 compassos. E assim a leitura para dar o andamento certinho da valsa. Tu ontem na dança que cansa voava com as faces em rosas formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Ó, a sucessão de adjetivos que não fica cansativo, né? Dá o tom da valsa. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas. Eu vi. Valsavas. Teus belos cabelos já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, sorrias para outro, não eu. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus, eras bela donzela valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo risonho que em sonho não nos vem. Mas esse sorriso tão liso que tinha nos lábios de rosa formosa, tu davas, mandavas a quem?
Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas. Não negues, não mintas. Eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos ardendos, eu vi-te correndo tão falsa na valsa veloz. Zelo é ciúme, né? Vi tudo, mas tudo não tive nas galas das salas, nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz. Quem dera que sinta as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não mintas, não negues, eu vi. Na valsa cansaste, ficaste prostrada, turbada, pensavas, cismavas, e estavas tão pálida então, tão qual pálida rosa mimosa no vale do vento cruento, batida, caída, sem vida no chão. Quem dera que sinta as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. E aí ele coloca aqui Rio, 1858, né? E aqui logo depois, 2 anos depois, ele falece. Veja, é simples a musical? É. Mas também a emoção é verdadeira, é de um jovem realmente numa valsa, olhando naquele momento os costumes da época e sentindo realmente que está sendo enganado por uma possível futura namorada. Então o sentimento é real aqui. Observe que o sentimento é real, né? Ele conseguiu transpor para o poema a sua verdadeira emoção. Então é isso. Não deixem de seguir esse canal, né? Se puderem, compartilhem, mostrem a outras pessoas. Eu quero gravar inteira aí o Pequeno Roteiro da Poesia Brasileira. Esse, se não me engano, deve ser o 6º ou 7º vídeo. Mas não deixarei vocês na mão. Deixarei sempre aqui um vídeo novo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e nos veremos.